Oh, hoje é 21 de outubro, sexta-feira. Nós temos aqui uma notícia trágica desse Brasil estróina. O Estado brasileiro despejou 21 bilhões de reais extras nas mãos de eleitores na campanha. 18 iniciativas que dependem da infraestrutura estatal e dão vantagem na disputa eleitoral ao chefe do desgoverno. E o Tribunal Superior Eleitoral deixa isso passar tudo bem, só quer saber de cuidar, de transformar os seus membros, e principalmente o seu presidente, no chefão da eleição, no bambambam, no rei do traçado, no chefe da roleta. Pois é, meus amigos, eu venho aqui também falar um pouco da aproximação do Bolsonaro do Lula nas pesquisas do segundo turno dos institutos, né? Na bronca que o Bolsonaro deu no Romeu Zema, segundo Lauro Jardim, porque foram poucos prefeitos do norte de Minas a uma reunião que ele tinha marcado com perspectiva de unanimidade. Bom, venho também agradecer a você que me acompanha, tem me acompanhado, tem comentado, eu fico feliz da vida, tá? É isso aí. Bom, vamos lá. O UOL deu no principal destaque do noticiário hoje a notícia de que 21 bilhões do meu dinheiro, do seu dinheiro, foram despejados para reeleger Bolsonaro. Vamos dizer que metade do Brasil esteja a favor disso, que é a metade que vai votar nele. A outra metade que vai votar contra ele, certamente não está. As pessoas que estão passando fome, não sei como é que elas vão se posicionar. Conforme for, elas vencerão as eleições, né? De qualquer maneira, para a surpresa, muita festa lá dos bolsonaristas, o presidente está na cola do Lula, segundo as pesquisas. Agora eu pergunto, se as pesquisas não prestavam quando mostravam o Lula na frente, no primeiro turno, por que é que as pesquisas passaram a prestar depois que eles se aproximam, né? E são otimistas. São otimistas em relação às pesquisas? As pesquisas não mentem? As pesquisas não estão compradas? Mas é uma gente que não consegue mentir. Ou melhor, mentem até para si mesmos, né? O certo é o seguinte, o cientista político Alberto Carlos Almeida, não sei, não o conheço, não sei se ele é isentão, como diz o Carlinhos Bolsonaro, mas a verdade ele diz, e um amigo meu me repassou, que não houve aproximação entre Bolsonaro e Lula no segundo turno nas pesquisas. Aí ele deu uma explicação lá técnica, que eu não sei, confesso a você que eu não sei interpretar. Diz que as pesquisas que indicaram no começo do segundo turno uma distância entre os dois de 10 ou 8 pontos percentuais estavam tão erradas quanto estiveram no primeiro turno, quando também indicaram isso. A narrativa de aproximação está errada, pois a distância entre ambos é da ordem de 5 pontos percentuais desde a segunda-feira, 3 de outubro. Nada mudou até agora, segundo esse cientista social, não sou eu que estou dizendo. O que houve nas últimas pesquisas foram alterações de ponderações de outros procedimentos. Meus amigos, sei lá o que dizer disso, né? Que corrigiram os erros. Em suma, o eleitorado não mudou. O eleitorado não mudou, mas o bolsonarismo mudou. Agora, pesquisa! Olha, essa pesquisa é ótima! Essa pesquisa nos favorece, ela é ótima! A verdade é que, segundo o Antônio Carlos aí, né, qualquer decisão baseada numa suposta aproximação real entre ambos será uma decisão equivocada. Bom, as pesquisas estão equivocadas, e a decisão é equivocada, e a eleição é um grande equívoco, é isso? O problema todo, meus amigos, é que o PT age como se tivesse ganho no primeiro turno, sob o comando de Mercadante Iglesias. Futuros prêmios Nobel da Inteligência, quando foi instituído o prêmio Nobel, eu não sei se passarão no teste do QI, né? Mas agora tem a Janja,
a Janja, a mulher do líder, a mulher do chefe, a mulher do Lula, que agora assumiu o comando das redes. Janja, teu adversário manja, viu? Cuidado com ele, é o Carlinhos Bolsonaro. E o doutor Alexandre de Moraes resolveu ser o xerifão da eleição numa justiça eleitoral que tem uma história péssima. Uma história péssima, não é heroína da democracia, coisa nenhuma. Eu não vou contar a história porque nós temos muita coisa para discutir, mas a justiça eleitoral, meus amigos, deu a vitória de João Agripino contra Rui Carneiro para o governo da Paraíba em 60. Depois, 4 anos depois, teve que reconhecer que houve roubo nos votos e que quem ganhou mesmo foi Rui. O governo do João já tinha acabado, já tinha sido sucedido e tal. Teve aquela história horrorosa do Roberto Requião, que inventou que um motorista de sua campanha, instruído pelo seu assessor de imprensa, a máquina de escrever dele escreveu o texto que ele leu, tinha dito que o pai do adversário, Oscar Martinez, pai de Zé Carlos Martinez, matava poceiros nas suas terras. O Requião, a Justiça Eleitoral descobriu isso, mas o vice não estava no processo, não valeu, o Requião governou, está aí até hoje. Acaba de levar uma surra eleitoral muito merecida, diga-se de passagem, só de passagem. Bom, meus amigos, aliás, caráter não é o forte de político, não. Olha só, o programa eleitoral do Bolsonaro nessa sexta-feira contou pela primeira vez com a participação do senador eleito pelo União Brasil, lá no Paraná, Sérgio Moro. Sérgio Moro é o juiz que condenou o Lula. Condenou o Lula com provas. Ele disse que tem provas. Mas ficou suspeito porque o Intercept Brasil, que era comandado na época por um bandido procurado em Nova York, disse que ele combinava tudo com os promotores. É uma história muito pouco confiável. De qualquer maneira, o Moro passou a ser o alvo do PT, o Lula foi solto, o Lula está limpo, o Lula disputa a eleição, afrontando a lei da ficha limpa, que é a única lei popular, a única lei que não é da elite brasileira. Moro foi ministro de Bolsonaro, foi tratado como um cachorro, ou melhor, como uma serpente, sei lá como é que foi, mas agora... E deixou o governo criticando o presidente, mas agora voltou a apoiá-lo no segundo turno das eleições contra o inimigo comum, que na verdade, quando é interessante, também é amigo. Afinal, já falei sobre isso, não vou repetir. Bom, o meu amigo Lauro Jardim, grande jornalista, em sua coluna no Globo, aliás, no seu site, no seu blog, nas redes sociais, disse que o Bolsonaro está furioso com o Romeu Zema, governador de Minas, né? O Bolsonaro estava louco da vida com ele porque não apoiou no primeiro turno. O Lula ganhou no primeiro turno em Minas, que é o segundo maior eleitorado do Brasil. Mas aí agora o Zema, eleito no primeiro turno, apoiou o Bolsonaro. Prometeu levar maciçamente prefeitos do norte de Minas para uma reunião com o Bolsonaro. Foi meia dúzia de gatos pingados. E o Bolsonaro ficou louco. Aí ele passou telegrama, telefonou para todo mundo, ele e Zema, né? E ninguém disse. Os prefeitos argumentaram uma coisa muito simples. Nós vamos disputar uma eleição daqui a 2 anos e na nossa região o Lula e o PT sempre ganharam, nós não vamos afrontá-los agora. Tá certo? Tá certo, o Zema se esqueceu dessa verdade pouco, digamos, pouco agradável. Agora o Bolsonaro ficou louco. Disse que, olha, meus amigos, está uma verdadeira raiva, como se diz lá no interior. Bom, Donald Trump, o grande aliado do Bolsonaro, foi convocado a depor na CPI sobre invasão do Capitólio, recusou-se a cooperar com a comissão e agora ele vai ter que ir debaixo de vara. E o seu grande ideólogo, amigo dos Bolsonaro, está pegando 4 meses de cana, condenado a 4 meses por desacato ao Congresso. Tudo isso está atrás de uma tentativa de golpe que não deu certo, a invasão do Capitólio, que é a sede do Congresso americano.
Agora, meus amigos, a justiça brasileira devia se recolher, porque que vergonha é a justiça brasileira, né? Agora eles resolveram dar 5 bilhões de reais de vantagens pessoais a magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olha só, Minas Gerais. A decisão foi completamente suspensa pelo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Suspendeu esses pagamentos bilionários e a Justiça ficou com a vergonha, porque não dá. Isso aí, meu amigo, não dá para explicar. Bom, por falar em explicar, eu quero convidar você, porque domingo eu vou publicar no Antagonista o meu 2º artigo semanal, da coluna que eu tenho lá no Antagonista agora, uma coluna de artigos. O primeiro, que já está no ar com o Antagonista, e eu espero que vocês prestigiem, se chama De Pior a Pior, que é como vai ficar o Brasil depois da eleição. O Neumann Entrevista ainda está no ar, com uma aula de ética, de filosofia, de talento do intelectual Eduardo Janete da Fonseca, membro da Academia Brasileira de Letras. E o Dois Dedos de Prosa é com outro grande intelectual, o advogado, que prefere ser chamado de advogado, grande empresário, político de alto relevo na Bahia, chama-se Joaci Góes. Bom, vou terminando por aqui, nesta semana. Hoje é o último dia útil, amanhã teremos novo Neumann Entrevista, domingo novo Dois Dedos de Prosa, segunda-feira voltarei aqui a conversar com você e conto com a sua presença, com o seu prestígio, que é aquilo. Eu não sou imparcial, eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita, mas não sou imparcial, sou do seu lado, do lado de você que está aqui nessa